Romanos capítulo 13, verso 14, diz o seguinte: Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Meus amados irmãos e irmãs, quando o povo de Israel saiu do Egito, ainda eram desorganizados, não tinham um exército. Os amalequitas, eles não levaram nada disso em conta e pelejaram contra Israel. Isso está escrito em Êxodo capítulo 17. E por conta disso, Deus ele prometeu que iria riscar a memória dos amalequitas de debaixo dos céus. Vários anos depois, cerca de 200 anos depois do êxodo do Egito, no reinado de Saul, do rei Saul, Deus deu a tarefa a ele de exterminar os amalequitas. E isso Deus ordenou através do profeta Samuel. Isso está em 1 Samuel capítulo 15. A ordem de Deus para Saul ela foi bem clara. Ele diz o seguinte: Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhes perdoes. Isso está em 1 Samuel capítulo 15, verso 3. Então Saul não devia poupar nada e ninguém entre os amalequitas. No entanto, Saul ele decidiu poupar o rei e os melhores animais dos amalequitas. Você pode conferir isso em 1 Samuel capítulo 15. E a desculpa de Saul era de oferecer os animais como sacrifício a Deus. Isto é, Saul ele não cumpriu a ordem de Deus e ele escolheu confiar em sua própria sabedoria. E qual foi o resultado? O profeta Samuel disse para Saul: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Então, Saul perdeu seu reinado por conta dessa desobediência. Então, irmãos, o rei Saul ele escolheu confiar na sua própria sabedoria, na sua própria mente, na sua própria decisão, ao invés de obedecer uma ordem clara de Deus. E eu trago aqui para cada um de nós: muitos cristãos têm se comportado também com postura semelhante em relação a vários assuntos. Nós temos ordens explícitas, claras na palavra de Deus em relação a determinado assunto, e os cristãos às vezes dizem que não tem nada a ver, que é normal. Por exemplo, alguns dizem que é normal ter relação sexual fora do casamento, é normal ver pornografia, é normal falar palavrão. Então são ordens explícitas na palavra de Deus contra essas coisas, e ditos cristãos acham essas coisas normal. Preferem acreditar em sua própria sabedoria do que na palavra de Deus. E acabam também esquecendo que o cristianismo de hoje, a forma como a igreja hoje está apóstata, é justamente o resultado de vários anos, de várias pessoas no decorrer da história da igreja que tiveram essa mesma postura, esse mesmo pensamento, aceitando, cedendo a vários tipos de pecado, dizendo que não tem nada a ver. Então nós estamos dessa forma hoje, a igreja apóstata, longe, distante do Senhor. Isso é o resultado. Então, será que nós não temos feito isso também para alguma coisa? Será que você não fala que não tem nada a ver? Às vezes ouvimos alguém dizer que não pode tal coisa, que a palavra de Deus é contrária, e já logo nós expressamos a nossa opinião dizendo que não tem nada a ver. Será que você procurou primeiro saber o que Deus disse sobre aquilo, o que a palavra de Deus disse? Então procure deixar a ignorância, ou deixe também opiniões precipitadas. Busque primeiro conhecer o que Deus diz a respeito de tal coisa, qual é a vontade de Deus em sua palavra, e busque a vontade de Deus na sua palavra e em oração, porque ter a mente aberta é diferente de ser tolerante ao pecado. Com o pecado nós precisamos ser radicais, não pode haver nenhum tipo de tolerância, a mínima tolerância com o pecado. Como lemos no início, em Romanos capítulo 13, verso 14, diz: Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne. Então não devemos ser nem sequer o mínimo tolerantes com o pecado, não dispor para a carne em nada, resistir ao pecado e sermos santos para o nosso Senhor e Deus. Esse é o nosso devocional de hoje, que Deus te abençoe.